Olá, amigos de Camaçari. Estamos aqui com o programa Simara Ellery, Camaçari TV, canal 33. E hoje nós temos a grande satisfação de ter aqui conosco um vereador de Salvador, do PRB, e que vem conversar, porque a bandeira dele de Salvador é uma bandeira nacional que é juventude, amigos da juventude, enfim. E ele então vem aqui para conversar com vocês, para trazer algumas ideias que ele quer que floresçam também aqui em Camaçari, porque ninguém é isolado. Nós todos vivemos numa comunidade. A gente entra e sai em Camaçari sem saber onde é a fronteira, porque não existe fronteiras a não ser, vamos dizer assim, no papel. Porque no resto a gente anda e sai sem nem saber. Sabemos apenas que é o pedágio, mas não sabemos nem se está em Camaçari, ou se está em Dias D'Ávila, se está em Mata, se está onde. Ok? Então vamos passar a palavra para a Simara Ellery, em seguida ao nosso edil do PSD. Ilai. Bom, boa tarde, Camaçari. Estamos ao vivo aqui no programa Simara Ellery, iniciando mais uma entrevista com uma pessoa muito interessante para você, de Camaçari, para você que sabe que a nossa pirâmide etária está aqui maciçamente concentrada no jovem, de 15 a 25 anos. Nós trouxemos o amigo da juventude, o vereador Luiz Carlos, eleito, né? Foi a 7ª votação lá do município. Parabéns mais uma vez. Obrigado. E vamos conversar sobre isso, porque foram 13.505 votos. Não é pouca coisa, não. Né? Boa tarde, vereador. Boa tarde, Ellery. Boa tarde, doutor Humberto. A você de casa, a todos que fazem a TV. É um prazer estar aqui com vocês e dizer que o amigo da juventude, realmente, inclusive esse slogan, ele não nasceu do Tom Humberto, não foi eu que criei. Ele veio de fora para dentro. Os jovens que titularam assim, eu aceitei de muito bom grado. E é fruto do nosso trabalho. Bom, para que as pessoas comecem a conhecer melhor, doutor Luiz, e eu acredito que muitos conhecem aqui, inclusive porque além de vereador, né, também é pastor. Mas vamos falar um pouquinho mais para que você conheça um pouco mais. Então eu queria saber, doutor Luiz, como foi a sua origem e como iniciou esse despertar pela política em Salvador. Ellery, eu sou de origem muito pobre. Meus pais eram agricultores de cultura de subsistência, de milho e feijão. E onde era o local? Eu sou natural de Bezerros, no estado de Pernambuco. Eu conheço. E aí tive toda a minha infância, a minha juventude trabalhando na roça, pouca oportunidade de estudo, até que em 89, eu sou o caçula dos 12. Em 89. 12 irmãos? 12 irmãos. É bonito, hein? Os 12. É um time de futebol. Os 12. E aí eu fui para São Paulo tentar uma melhoria de vida, assim como outros irmãos já tinham ido. Como o Lula foi? Como o Lula, a trajetória, ele pernambucano também. E aí eu fui para São Paulo e morei 12 anos. Lá eu comecei a frequentar a igreja em determinado momento. E as igrejas... Qual é a sua igreja? Universal. Universal do Reino de Deus. Do Reino de Deus. Certo. As igrejas, de modo geral, Ellery, mas doutor Humberto, elas desenvolvem, as religiões, podemos dizer isso, desenvolvem um papel social muito importante. Na ausência do governo, ela traz um trabalho auxiliar aos governos, seja municipal, estadual e federal, e entram nas comunidades, tem acesso livre, conhece a fundo os problemas da comunidade e desenvolve um trabalho muito importante. Aí que eu comecei a frequentar a igreja, eu comecei a me envolver com esses trabalhos sociais, o qual a igreja desenvolve, e comecei a me envolver, inclusive, com os trabalhos pela juventude, criado pela juventude, que foi onde a cada dia fui me aprofundando e sou apaixonado por isso. Vejo que é uma fatia da sociedade que precisa de uma atenção especial do poder público, sobretudo com o avanço das drogas. As drogas hoje transcendem a questão das barreiras sociais. Hoje, antigamente era o menino pobre da periferia, hoje ela
Desde da periferia até lá em cima. Lá em cima. E aí é um motivo preocupante. Você vê que São Paulo e Rio de Janeiro já começou um enfrentamento mais direto. Salvador vem copiando esse modelo. Acho que é importante, né, a internação compulsória e porque realmente o drogado deixa de ter o domínio, deixa de ter o seu controle, e aí começa a criar riscos para a sua própria vida e assim para outras pessoas também. E aí, concluindo, foi aí que eu comecei a minha trajetória. Em 2002, eu fui convidado eu fui transferido para Petrolina. Aliás, eu fui para Recife, depois Petrolina. Para desenvolver esse trabalho, já que já tinha alguma experiência. E foi um trabalho tão intenso que se interessaram bastante e me convidaram a coordenar campanhas políticas, na época do deputado federal e de um estadual. Como a votação foi expressiva, foi um número muito satisfatório pela avaliação deles, do grupo, resolveram me lançar candidato a vereador. Daí alcançamos uma votação expressiva, muito interessante, e foi que começou esse envolvimento. Aí coordenei campanha, voltei a concorrer, mesmo tendo essa votação expressiva, não cheguei a concluir a vitória, não cheguei a me eleger, fiquei como suplente. E em 2009, no início de 2009, quando o deputado Márcio Marinho, que era suplente, assumiu o mandato de deputado federal, ele me convidou a assumir a chefia de gabinete dele. Foi aí que eu vim para Salvador. E aí o que acontece? Em pouco tempo, se você me perguntar, de onde vieram esses 13.505 votos que você obteve em tão pouco tempo? Porque eu não fiquei no gabinete. Enquanto ele estava em Brasília, eu estava nas comunidades, conhecendo, indo em loco, conversando com as pessoas e buscando, solidificando a liderança dele e, consequentemente, você também... embora, doutor Humberto, não era nenhuma intenção, absolutamente. Eu gosto muito do deputado Márcio Marinho como pessoa, como parlamentar, vejo o trabalho dele como um trabalho promissor, um trabalho muito próspero, muito bonito, e eu estava muito feliz auxiliando ele, não tinha qualquer pretensão. Mas a questão política, o senhor sabe que é a questão de grupo, é questão de grupos. O grupo entende que é melhor para o grupo, para a sociedade, mediante o trabalho que vem desenvolvendo, e aí me indicaram a ser candidato a vereador em Salvador, onde nós obtemos essa votação de 13.505 votos. E sétimo mais votado. E vitoriosa. Vitoriosa. Mas olha, então, você falou duas coisas que eu achei muito interessante. Um é o trabalho da igreja, da sua igreja. Aliás, hoje, uma das coisas que nos ajudam o governante são esse trabalho das igrejas, porque as igrejas vão até a beira do rio, onde o cara está lá, em todo canto. Outro dia eu estava passando pelo gueto do Carlinho Browns, entendeu? Que é uma favela. Entendeu? Eu vi umas 3 ou 4 igrejas evangélicas, o culto dia tal e tal. Eu digo, mas rapaz, até aqui. Aí você vai na Saramandaia, estou em todo canto. Esse trabalho é importante, porque a religião é quem segura a gente contra esse flagelo que é, entendeu? As drogas. Nós estamos atacando o efeito, mas nós temos que atacar a causa, que são os traficantes. Esse é o trabalho também tão grande que o governo deve fazer. Criar uma legislação específica para, não vou dizer como a China, entendeu? Mas específica nos moldes da nossa comunidade, combater os traficantes. Na China, drogado, ou o drogador, quer dizer, ou o comerciante, né? Como é que chama? O traficante, ou o usuário, foi encontrado em situação de droga, é um tiro na cabeça ali na hora. Ainda manda a conta da bala para a família. Sabe por quê? Em 1800 e qualquer coisa, a China era dominada pelos ingleses. E eles descobriram que o ópio, que é uma droga também horrível, com isso eles iam controlar um veio de dinheiro, entendeu? Porque a China é milhões, é bilhões. Aí até que as autoridades chinesas descobriram isso e partiram para uma guerra e ganharam dos ingleses, botaram eles para fora. E no acordo ficou Hong Kong para a Inglaterra, que ficou 100 anos. Acordo de uns 10 anos atrás que eles saíram. E Macau, que ficou com Portugal. Esta vitória levou ao chinês a uma preocupação
tão grande contra a droga que lá... Ah, mas o direito de defesa. Que direito de defesa, rapaz? Está aqui a prova, você está drogado. Pum! Você é traficante, está carregando isso. Então, aí ninguém carrega e ninguém... Mas não? Eu não quero isso. Eu não quero isso para o Brasil, porque eu acho que o direito de defesa é uma coisa da nossa sociedade. Da China com a China. A China para os chineses, o Brasil para os brasileiros. Mas é só o exemplo para saber o quão ruim é a droga na vida de todos nós. Nós que somos pais e educadores. E os nossos filhos que estão sendo desviados. Bom, me desculpa aí essa indignação, esse parênteses. Mas eu acho importante... Olha, quando fala em droga, eu fico drogado no outro sentido. Eu acho importante, inclusive, ele dizer o seguinte, que o nosso Força Jovem, ele desenvolve no Estado esse trabalho, e no Estado da Bahia nós temos 45 mil jovens, oriundos da prostituição, das drogas, sobretudo, jovens que eram rebeldes, que não iam à escola, que não estudavam. E aí o que acontece? São 45 mil jovens no Estado, 18 mil jovens em Salvador. Jovens que davam preocupações profundas aos seus pais, à sociedade, e hoje estão aí contribuindo, estudando, cuidando de suas famílias, ajudando na construção da família. Eu acho que isso é importantíssimo, como o senhor colocou, as igrejas realmente fazem um trabalho importante. Isso eu estou falando da minha instituição, a instituição a qual eu frequento. Mas quantas outras não fazem exatamente esse trabalho igual ou até maior? Então, assim, acho importante o apoio do governo às instituições religiosas para que possam desenvolver. Eu até discutia, Ellery, desculpa, mas assim, os finais de semana, por que a prefeitura... E aí eu vou propor isso a Neto, não contrata profissionais de música, de teatro, para que possam ensinar os jovens aos finais de semana nas igrejas, por exemplo, nas instituições religiosas. Comunidade de bairro e tudo. Lá você tem som, você tem o espaço equipado com cadeiras, você tem o som, você tem toda a estrutura capaz de promover a arte, a cultura. Porque o que acontece? O jovem fica no final de semana na comunidade, na periferia, doutor Humberto, sem ter uma quadra de esporte para jogar bola, sem ter absolutamente nada para fazer, muitas das vezes não tem a passagem para ir a um shopping center, e aí o que ele faz? Se torna uma presa fácil para ser cooptado pelo crime. Então a gente precisa investir na juventude em programas recreativos, educativos, culturais, para que esses jovens envolvam-se com esses programas, com essas atividades, e não seja uma presa fácil para ser cooptado pelo crime, que é aí o que está acontecendo muito hoje em dia. Agora, doutor Luiz, o senhor passou rapidamente aí pelo nome de ACM Neto. E o PRB é um partido que teve candidato próprio em Salvador, e depois o candidato Márcio Marinho apoiou a oposição, que no caso foi o Pelegrino, né? Então eu queria saber como é, a partir de agora, o posicionamento e a orientação partidária em relação à administração de ACM Neto na cidade de Salvador. Pois é, Ellery, você está me abraçando aqui, você me apertando sem me abraçar. Mas fique à vontade. Olha só, o PRB, de fato, é base aliada do governo Dilma e do governo Wagner. Mas o PRB não quer fazer oposição à cidade de Salvador. O PRB quer trabalhar por uma Salvador melhor. Paira no coração de todos os soteropolitanos o desejo de mudança, de reconstruir Salvador. E o PRB não quer ficar fora desse processo, quer participar. O PMDB, por exemplo, ele apoia Dilma e não apoia Wagner. Eu acho que hoje... apoia Neto. Apoia Neto. Eu acho que hoje já não existe mais. Hoje se conversa, se dialoga, se discute projetos e não ideologia partidária. Claro que cada partido tem a sua ideologia, tem a sua frente de trabalho, o seu projeto, mas esse projeto partidário não pode se sobrepor
ao projeto coletivo que é ajudar Salvador. Então, assim, o PRB vem conversando, sim, com o prefeito ACM Neto, que está querendo mostrar trabalho, que está buscando essa resposta, dar a resposta que Salvador depositou nele, que é uma mudança. O PRB quer ajudar o prefeito ACM Neto, sem sombra de dúvida, sem deixar de lado os seus princípios, sem abandonar suas alianças. Agora, doutor Luiz, bom, falando do PRB, o PRB é um partido relativamente novo, né? São 4 eleições que o partido enfrentou. Eu queria saber quem são os grandes nomes hoje do PRB no estado da Bahia e como é que está o PRB nas sub-regiões do nosso estado, né? Na região central, lá na região de Barreiras, a região do sul do estado. Conta pra gente. E aqui? Aqui ele é regido pelo nosso presidente, falando de Camaçari, Hélio Santos, que é o secretário de Ação Social. Temos o nosso grande vereador, uma pessoa competente, séria, trabalhador, que é o Bispo Jair, assim como é conhecido, e está bem representado. Saímos agora com vários candidatos, não conseguimos ampliar o número de vagas, mas estamos trabalhando com essa perspectiva, assim como também no Estado. Você bem pontuou, é um partido muito jovem. Foi a 4ª eleição que nós concorremos e nós hoje temos 126 vereadores no Estado, temos 3 prefeitos, inclusive de cidades importantes como Itabuna, que é o prefeito Vani do Renascer. Temos 2 deputados federais, que é o deputado Márcio Marinho e o deputado Acelino Popó de Freitas. E temos 2 deputados estaduais, que são José de Arimateia e Cidelvan Nóbrega. Essas figuras que a gente pode dizer que são mais importantes. Claro que a política não é feita só dos agentes partidários, do corpo técnico. A gente não pode esquecer disso. Então nós temos pessoas boas, competentes, como o secretário de Justiça, doutor Almir Sena, que vem desenvolvendo um excelente trabalho à frente da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. E aí a gente vem ampliando esses quadros técnicos no Estado. Vamos agora para a 5ª eleição, na próxima eleição de 2014. Esperando aí, estamos buscando figuras no Estado para compor esse quadro, porque o PRB acredita sim na mudança. Nós trabalhamos com essa perspectiva, com essa visão, porque a política é a ferramenta legal de transformação da sociedade, doutor Humberto. Não existe uma outra ferramenta, um outro meio. Tudo passa pela política. Nós não podemos estar alheio a esse processo. O PRB vem dando a sua contribuição. Temos uma figura importante a nível nacional, que é o ministro Marcelo Crivella, que à frente do Ministério da Pesca vem fazendo um excelente trabalho. Então o PRB vai avançar na próxima eleição. Se você tem qualquer pretensão, deseja ajudar na construção do seu estado, do seu município, do nosso país e quer sair candidato, o PRB está de portas abertas para lhe receber. Bom, agora esse foi o raciocínio macro do PRB. Agora a gente vai querer saber do raciocínio micro. Nós tivemos aqui semana passada com o presidente da Câmara de Camaçari, Theo Ribeiro, e ele revelou para a gente, segredou, né, que quando se elege vereador, logo se tem o desejo de chegar presidente da Câmara. E depois aspira-se deputado estadual, aspira-se uma prefeitura, deputado federal. Então a gente quer saber, de antemão aqui, qual é a sua próxima aspiração, já que a sua votação foi uma votação bastante expressiva em Salvador. Isso aqui fala baixinho porque é um segredo só entre nós 3, viu? Não. Veja, foi me dado uma grande responsabilidade. São 3 milhões de habitantes que sonham com uma Salvador melhor. E, nesse momento, o vereador Luiz Carlos não trabalha com essa possibilidade de ser candidato a deputado estadual ou federal. Eu quero responder positivamente aos anseios
da sociedade, do eleitorado que me elegeu e de todo o soteropolitano. Digo sempre, doutor Humberto, não sou o salvador da pátria. Eu sou um vereador dentre os 43 que lá foram eleitos. A Câmara de Vereadores é uma casa de debate, é uma casa de correlação de forças, é preciso articulação, é preciso paciência e é o legislativo. O próprio nome já diz, para legislar. Quem executa é o executivo, é o prefeito, por isso que nós temos que estar alinhados, trabalhando numa união de forças para que Salvador saia desse buraco a qual ela se encontra. Eu gostaria de avisar apenas ao nosso povo pessoal que a importância do legislativo, entendeu? É porque ao poder público, ao governador, ao presidente e ao prefeito, só faz o que a lei autoriza. Isso é definição. Poder público só faz aquilo que a lei autoriza. Poder privado, que são as nossas atividades, nós fazemos tudo aquilo que não é proibido. Então, se não tem uma lei proibida, eu posso ir. Agora, já o poder público só pode fazer se a lei autorizar. Eu, para fazer uma desapropriação, tem que estar no plano diretor da cidade as áreas que poderão vir a ser desapropriadas dentro do estudo macro da cidade. A lei está lá, aí eu entro com decreto de desapropriação, aí desaproprio, você deposita dinheiro e entro na posse do bem. Veja o poder. Mas esse poder é dado por ele. Ele aqui representando todos os vereadores, porque eles é que criam a lei, que legisla e que permite o executivo fazer o que ele precisa fazer. Era só mais um parênteses que eu queria dar. Foi muito bem colocado, parabéns. Bom, agora a gente precisa saber, dentro do projeto de juventude, doutor Luiz, como é que vão ser? O que o senhor está pensando em termos de projeto, mas de uma forma mais concreta, para contar aqui para a gente? Olha, Eline, eu fiz uma pequena introdução. Nós precisamos, a grande ferramenta de transformação chama-se educação. Agora, a educação por si só, a gente percebe que ela não resolve. O que eu quero dizer com isso? Eu vou exemplificar pelo Força Jovem, o qual nós desempenhamos. O que a gente faz? Convido os jovens só para vir ao domingo participar de um culto? Não. Nós criamos atividades esportivas em diversas modalidades que acaba prendendo, doutor Humberto, essa juventude durante a semana. E faz com que eles saiam da escola, participem do karatê, da aula de dança, de música, capoeira, e aí ele convida outros jovens para participar dessas atividades e no domingo ele está ali querendo ver a resposta do seu trabalho durante a semana. Muito bem, o que eu acho que tem que ser colocado exatamente isso no poder público? A gente precisa de uma educação de qualidade? Precisa. Mas aliado a essa educação, a gente precisa de programas esportivos, precisa criar estrutura física no município para que seja praticado essas atividades esportivas em todas as modalidades, porque já que é o poder público, há de se atender a necessidade do coletivo. Tem gente que quer jogar handebol, outro basquete, outro se apaixona pelo futebol e outro... Até em homenagem ao nosso deputado federal, o boxe. O boxe, exatamente. Que é o seu deputado, né, do PRB. PRB, exatamente. Popó, né? Popó. Então, assim, natação, a gente precisa criar esses equipamentos públicos, de maneira que os jovens, fora da sala de aula, eles possam estar praticando essas atividades culturais, de artes cênicas, porque aí você prende os jovens, que os jovens ficam ociosos nas esquinas, fora da sala de aula, que nós não temos escola de tempo integral. Aí é aquilo que eu disse anteriormente, uma presa fácil para ser cooptado pelo crime. A falta de oportunidade, de perspectiva de vida, faz com que eles experimentem esse prato ruim, que o próprio nome já diz, a droga. Se tornando o aviãozinho, o usuário, daqui a pouco pequenos traficantes. O que a gente vê, por exemplo,
na mídia, prendeu esse ou aquele traficante, não são verdadeiramente os traficantes. Como o senhor colocou aqui, os traficantes são os grandes que têm... As grandes fortunas estão por trás. Fortunas, fazendas e outras coisas mais. A gente precisa combater também isso. Mas assim, falando de juventude, eu acho que esse é o caminho. Educação de qualidade, mas criando programas que possam envolver essa juventude, inclusive nos finais de semana, como eu mencionei, utilizando, já que para não onerar muito o município, Salvador, por exemplo, está endividada, não onerar o município, utiliza-se dos espaços... Estruturas das igrejas, dos colégios e outras instituições religiosas, que eu tenho a mais absoluta certeza, cederia isso para a prefeitura, já que vai ajudar aquela comunidade que aquele líder religioso sabe dos problemas, conhece a fundo o pai, que quando um jovem entra nas drogas, ele não entra sozinho. Com ele entra seu pai, a sua mãe, seus irmãos, por que não dizer toda a sociedade? Mas quando ele sai, também todos saem. E aí começa a ter uma visão de futuro melhor, um alívio e uma qualidade de vida, sem sombra de dúvida. Doutor Luiz, o PRB é um partido criado a partir de um grupo religioso. Então, é uma pergunta íntima, sinta-se à vontade para responder, mas como é que fica a sua relação com o divino? Eu queria que você contasse para a gente aqui. Já que se trata de um município, né, que, segundo o IBGE, proporcionalmente nós temos aqui em Camaçari o maior número de evangélicos do Brasil. Pois é, de fato, como você colocou, as maiores lideranças são do segmento. Mas a gente divide bem isso. O que é política, partidária e o que é trabalho social, religioso. Então são duas coisas distintas, nós não misturamos esse debate. E quanto à minha fé, assim, eu sou pastor, já estou na igreja há 16 anos. Sou pastor, vou fazer 13 anos de pastorado, e onde aprendi muito e onde esses anos abneguei dos meus sonhos, renunciei os meus sonhos para ajudar na construção de outros. E assim, separadamente. Na Câmara de Vereadores, eu sou o parlamentar Luiz Carlos. Não se fala de religião. A não ser que se provoque. Se provocar, você não corre, né? Não, acho que não há necessidade. Mas, enfim, lá eu estou com a finalidade de debater os problemas sociais de Salvador. E aí, saindo daquele espaço, eu vai para o seu espaço, na sua igreja. Meu espaço religioso, que é onde a gente tem também as nossas atividades. São duas coisas que andam, é igual a esquerda e a direita. Andam juntos, se abraçam, mas não se misturam. Bom, mas agora eu digo o seguinte, se tratando de pastor, se tratando de político, nós podemos afirmar que podemos esperar do PRB e da pessoa do Dr. Luiz Carlos mais ética e atitudes religiosas, né, de acordo com o Evangelho, na sua atividade política, que eu acho que é isso que o senhor está dizendo, nós podemos esperar isso? Sem dúvida, sem dúvida. Meu pai tem 92 anos. Como eu disse, homem do campo, ele dizia o seguinte, não compre se não pode pagar, se possível não pegue emprestado, e se pegar, devolva. Esses princípios eu carrego desde criança, agregando aos valores espirituais, a gente somou. Então, assim, a política, nós vamos utilizar a política como essa ferramenta de transformação da sociedade, buscando uma mudança e não deixando com que ela nos influencie. Isso vocês podem ter certeza. Porque o mandato dura 4 anos. Agora, a minha vida, eu sou um homem de 40 anos e pretendo viver muitos anos pela frente, não vou permitir que essas influências externas negativas possam me desvirtuar do caminho. Pode ter certeza disso. Do seu pastoreio. Nós temos alguns, acho que 2 minutinhos aqui, e eu tenho uma pergunta ainda antes das considerações finais. Eu queria dizer o seguinte, a campanha de Márcio Marinho em Salvador foi uma campanha muito bonita, e uma campanha que cresceu e surpreendeu muitos moradores da cidade de Salvador, né?
Então, eu queria saber qual foi a sua parcela de responsabilidade para o nome de Marinho ter sido e estar sendo, até hoje, um nome ainda que quer ser cooptado por várias lideranças para que ele venha compor, estar ao lado. Qual foi a sua parcela de participação nisso? Eu não sei te dizer exatamente. Eu vim em 2009. 2009, aliás, assumi a assessoria a chefia de gabinete dele. Ele saiu de 73 mil votos para 157 mil votos. Dobrou. Eu não sei dizer qual foi a minha participação nisso, mas ele me deu liberdade, de conduzir todo o processo. Ele é muito humilde, é uma pessoa muito simples, inteligente, mas me deu toda a liberdade. Eu pude dar o ritmo que eu entendi naquele momento que era importante. E saímos para essa votação importante, que foi um nome que o partido escolheu nacionalmente, que acho que foi uma boa escolha, apesar dessa escolha ter sido muito em cima da hora, não deu tempo para nós nos articularmos. O senhor sabe que uma campanha majoritária requer um grupo de partidos, investimentos e planejamentos. Não deu tempo para fazer isso. Fomos para a rua. A única coisa que nós podíamos fazer era ir para a rua. Ele ia para a rua de manhã, de tarde, de noite, que é trabalhador, obteve uma votação expressiva e eu acho que é um grande nome para as próximas eleições, eu não tenho dúvida disso. Agora, pelo que eu vi aqui, pelos cálculos que eu fiz de cabeça, ele teve 150 e você 13, quer dizer 15 mil, é 10% do que ele teve. 10%. Sei que a eleição para vereador, o senhor sabe que é muito mais disputada. É terrível lá. Nós tínhamos 1.308 candidatos a vereador, homens e mulheres batendo de porta em porta todos os dias pedindo voto. E para ser o 7º, acho que foi importante. Ok, então. Bom, eu quero agradecer a presença do vereador, Dr. Luiz Carlos, aqui do PRB, que veio conversar aqui com a gente e trazer um pouco também de luz, de ideias para a nossa juventude aqui de Camaçari. Tá certo? Vou pedir as suas considerações finais, doutor Luiz. Ô, Heller, obrigado. Obrigado você de casa. Obrigado, doutor Humberto. Eu me sinto bem à vontade aqui nessa casa e volto quantas vezes vocês quiserem, que é vocês que mandam em mim. Agora eu já digo ao contrário, para encerrar. Volte quantas vezes você quiser, porque essa cadeira aqui é sua. Obrigado, obrigado. E aí quero agradecer principalmente a você, telespectador de Camaçari, viu? O nosso bispo, nosso vereador, nosso amigo, cidadão, que veio de lá, do interior de Pernambuco, lá do rincão daqueles, e chegou aqui. Todos podem chegar. Agora tem que fazer isso, ser honesto, verdadeiro, como o pai dele de 92, né? 92 anos. 92 anos, ensinou. E ele está querendo ensinar, e nós também a todos vocês. Vamos ser honesto, trabalhador, verdadeiro, se dedicar, ralar, que chega lá. Agora, se ficar acomodado, não dá certo. Então, eu quero agradecer a paciência de vocês, de nos ouvir. O programa Cimara Heller é isso, trazendo sempre pessoas extremamente interessantes para o desenvolvimento de Camaçari, da nossa comunidade, que também se mescla com a comunidade soteropolitana, eita, palavra difícil, que é o pessoal de Salvador, e dos nossos vizinhos de Candeias, de Simões Filho, Laura de Freitas, Dias d'Ávila, enfim. Gente, muito obrigado. Obrigado, vereador, obrigado, meu pastor. Que Deus nos abençoe e nos guarde a todos vocês. O programa Cimara Heller se encerra com um agradecimento especial a todos vocês.